Nesse vídeo eu vou te falar o porquê você não consegue colocar nada em prática. Por exemplo, porque você não consegue criar um canal no YouTube igual eu faço, porque você não consegue guardar dinheiro, porque você não consegue abrir um negócio, por exemplo. Tudo isso vai ser dito agora neste vídeo e você vai perceber uma mudança sutil que existe entre as pessoas que fazem e as pessoas que não fazem. Vamos pro vídeo. Pessoal, eu estava aqui em casa pensando, né? Eu lembro como eu era no passado. No passado, eu era um cara bem pacato. Pacato quer dizer pessoa parada, pessoa estagnada na vida, que não tem ambição de nada, não faz nada para mudar. Então, eu lembro que eu era uma pessoa assim. Não tinha muita iniciativa para fazer nada. E de um tempo para cá, de uns 6 anos para cá, eu vi o quanto mudou. 2018, 6, 19, 20, 21, 22, 23, quase assim, 7 anos, uns 6, 7 anos para cá, eu vi como eu mudei a minha atitude e a minha postura diante da vida. E eu estava pensando aqui, o que eu fiz para ter essa mudança? Como eu consegui obter essa mudança? Veja, eu não estou falando de uma mudança material, não estou falando que eu fiquei rico, milionário. Espero que um dia eu fique pelo menos melhor do que eu estou. Mas eu estou falando do principal, que é uma mudança de atitude. E estava refletindo em casa como que eu cheguei nesse ponto. Porque, pessoal, há uns 6, 7 anos atrás, não faz muito tempo não, eu nem teria coragem de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Que é gravar um vídeo para vocês, conversando com vocês. E hoje, para mim, é natural eu ligar a câmera e gravar um vídeo conversando com vocês. E olha só como é as coisas. Quando algo é natural na sua vida, você faz aquilo mesmo que você não ganhe dinheiro com isso. Eu, por exemplo, não ganho dinheiro nenhum com esse canal. Não tenho milhares de views. E mesmo assim continuo fazendo. E é sobre isso que eu quero fazer. Sobre isso que eu quero falar. Como eu consigo manter a constância, a persistência. Consigo continuar, consigo continuar fazendo. Consigo me manter, como posso dizer, persistente. Me manter constante, motivado, a palavra correta, a fazer. Como eu consigo ter essa proatividade, essa iniciativa? Mesmo fazendo tudo errado, mesmo não tendo views, ou tendo poucos views, mesmo não sendo monetizado, mesmo não vivendo disso, mesmo não tendo benefício nenhum material, por exemplo. Esse vídeo aqui eu não vou fazer corte nenhum, vou deixar do jeito que está, mesmo eu errando. Então eu estava pensando em casa, como que eu cheguei nesse ponto? Porque se eu for pegar o Jesus do passado era um otário completo. Eu era um cara passivo, passivo mesmo, não tinha voz pra nada. Se uma pessoa chegasse e metesse a mão na minha cara, eu ia ficar quieto. Eu não ia ter iniciativa. Hoje, eu sou um cara assim, que se precisar ter iniciativa para partir para uma briga, por exemplo, eu vou partir para uma briga, nem que seja para me apanhar. Mas eu não vou deixar alguém chegar e meter a mão na minha cara do nada. E pensando nisso, pessoal, refletindo, eu percebi alguns hábitos que eu adquiri nesses 6 anos. 6 anos. Que a outra minha mão tá ocupada aqui segurando o bastão. Então eu vou fazer com uma mão só. 6 anos. Como que foi, pessoal? Eu percebi uma atitude, eu percebi um hábito do seguinte. Eu comecei a ler alguns livros, sabe esses livros de autoajuda? Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Monge Executivo. Eu creio que o livro O Monge Executivo é um dos melhores livros que eu li. Porque ali ele ensina coisas práticas de como você organizar seu dinheiro. Teve muito ensinamento dali que eu apliquei na minha vida e deu certo. Mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Sobre o livro O Monge Executivo que eu li em 6 horas. Em poucas horas eu li aquele livro. Então veja bem, pessoal. Um dos hábitos que eu reparei, que eu mudei, foi começar a ler o livro. Só que isso não trazia uma mudança muito efetiva. Por mais que eu lia livros, eu ainda continuava procrastinando, passivo, pacato. Não tinha iniciativa de começar nada. Então minha vidinha era aquela vidinha medíocre assim, do dia a dia. Só trabalhava porque era obrigado a trabalhar, né, para sobreviver.
Mas eu estava reparando que eu tenho um hábito oculto, que até às vezes até eu mesmo esqueço, que é ouvir áudios reprogramadores de mente. Gente, me desculpe por esse espirro. O que acontece? Eu comecei a ouvir alguns áudios, porque pessoal, é assim, ó, eu já participei de marketing multinível. Não sei se já ouviram falar. Então tinha uma empresa, não é essas empresas aí não, Rinode, conhecida, é uma outra empresa nova que tinha abrido na época, mas ela já se fechou. Era uma empresa do aquele bilionário Wizard Martins. E lá, uma coisa boa do marketing multinível, para além de todas as porcarias que tem desse tipo de negócio, é que você aprende, você se desenvolve. Você é obrigado a aprender certas coisas, como venda, se comunicar melhor, a elaborar uma ideia. E também você aprende a reprogramar sua mente. E um dos métodos para reprogramar a mente é ouvir áudios de reprogramação de mente. Então lá eles disponibilizavam alguns áudios. E eu tenho alguns áudios que eu ouço toda noite, cara. Eu tava reparando, há 6 anos eu faço isso. Toda noite eu ouço esses áudios e durmo ouvindo esses áudios. Quando eu acordo no outro dia, a televisão parou sozinha, por exemplo, o celular. Porque ele desligou sozinho, porque ele ficou a noite inteira rodando esses áudios, repetitivamente. E eu reparei como isso mudou minha atitude. Chegou um certo ponto que eu comecei a ter vontade de fazer as coisas. Comecei a ter vontade de criar um canal no YouTube, de empreender, que foi aquele negócio que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Coisas que inimagináveis, eu nunca imaginaria estar fazendo. Mas hoje, refletindo, que eu comecei a perceber como aqueles áudios me influenciaram. Porque, pessoal, é assim, ó, quando você ouve algo constantemente, todo dia, toda hora, 24/7, isso vai reprogramando. Isso vai reprogramando os seus pensamentos. E seus pensamentos é que influenciam nas suas atitudes. É ou não é verdade? Veja bem, o cara que tem uma autoestima alta, por exemplo, ele tem coragem de chegar numa mulher bonita, mesmo ele levando um fora. Ou seja, tendo um resultado negativo. Por quê? O que ele pensa dentro da cabeça dele foi o que fez ele ter a atitude de ir lá e chegar naquela mulher. E o mesmo acontece ao contrário. O cara que tem um pensamento negativo. Às vezes o cara tem até boa aparência, um cara bonito. Ele tem medo de chegar numa mulher, por exemplo. Porque o pensamento dele já inibe qualquer tipo de atitude que ele possa ter. Então nós sabemos que uma coisa que eu aprendi do livro O Segredo da Mente Milionária: pensamentos criam ação e ação criam resultados. Então seu pensamento influencia. E como mudar o pensamento? É reprogramando a mente. E para reprogramar a mente tem que ser algo constante. Todo dia você tem que estar ouvindo aquilo, escutando, internalizando aquilo. Eu fiz um vídeo passado falando sobre o livro do Parmassal, uma página específica, onde ele fala da identidade. Eu não entendi o que significa isso, identidade. Até que eu vi um vídeo de um outro youtuber aqui, onde ele fala sobre o livro Hábitos Atômicos, que também fala sobre identidade. Que a pessoa que tem uma identidade sobre algo, ela consegue fazer aquilo independente se ela tem lucro com aquilo ou não, se ela ganha dinheiro ou não, se ela vive daquilo ou não. Ela vive aquilo está internalizado nela. Só que eu estava pensando, como obter essa identidade? E eu cheguei à conclusão que eu obtive desta maneira, reprogramando a minha mente. Porque a identidade é que fará você ter atitudes que te levarão ao resultado. Mas para você ter essa identidade, tudo começa com o cérebro, com a cabeça, com a mente. Então a mente precisa ser trabalhada. E não é trabalhar uma ou duas vezes. Mosquito aqui. É trabalhar constantemente para o resto da vida. Todos os dias, ou pelo menos com uma frequência grande de dias. Eu não vou mentir para vocês, eu não quero dizer que eu ouvi os áudios todos os dias, sem errar, sem falhar nenhum dia. Teve meses que eu fiquei sem ouvir. Mas vira e mexe, constantemente, eu estava lá ouvindo aqueles áudios. Porque constância não necessariamente quer dizer que tem que ser feito todos os dias, mas tem que ser feito de uma maneira
temporal, como eu posso dizer, uma frequência temporal grande, por exemplo. Eu não sei se eu consegui ser claro. Isso tem que ser uma coisa que você faz, como diz no popular, vira e mexe, você tem que estar fazendo aquilo. Então, pessoal, pense um pouco nisso. Ouvir áudios de reprogramação. Aqui no YouTube tem vários deles. Então, toda noite eu programo minha televisão para desligar e deixo o áudio rolando lá, áudio de 1 hora, com afirmações positivas, para abrir sua mente, criar novos pensamentos, quebrar paradigmas e criar uma nova programação, reprogramação, chegando a uma nova identidade. Então, se você entendeu o que eu quis dizer nesse vídeo, clica, deixa seu like, comenta e até o próximo vídeo. Tchau!